Hail the King, capítulo 196. Eu vou esmagar seu coração. No fogo que envolvia o céu, as figuras choramingando e contorcendo-se gradualmente se aquietaram e pararam de se mover. No entanto, viver era um milagre que eles mesmos fizeram. Mesmo que o fogo tenha sido muito violento, muitos dos cavaleiros de armadura negra sobreviveram. Embora eles estivessem em desordem, suas armaduras de ferro os salvaram. O metal conduzia a energia de calor rapidamente, mas não podia ser incendiada. Com a mínima energia guerreira que eles tinham, os cavaleiros que perderam a direção na fumaça se protegeram do calor e saíram do fogo com a ajuda de seus cavalos correndo para frente e o rugido de seu líder que foi amplificado pelo uso de sua energia guerreira. Os três reis com coroas de ouro foram menos afetados pelo fogo em comparação com os soldados comuns. Eles tinham dois guerreiros de estrelas em seus lados protegendo-os. Embora esses dois guerreiros fossem apenas duas estrelas, sua energia de guerreiro era suficiente para envolver os reis e empurrar as chamas e a fumaça para longe. As gramas secas na planície não conseguiram sustentar o fogo por muito tempo. Após cerca de 10 minutos, o fogo diminuiu. No momento, cerca de 500 a 600 cavaleiros dos 1.500 de antes sobreviveram ao mar de fogo. Atrás deles, ainda havia faíscas aparecendo sob as cinzas. Alguns cavaleiros ainda não haviam morrido e seus membros, gravemente deformados pelo calor, se moviam sob o reflexo deles. A cena era horripilante. Toda a planície era negra como se fosse o próprio inferno. Era difícil de encarar. Um cheiro fétido e queimado misturado com o cheiro de carne assada se dispersou no ar, e as pessoas ainda eram capazes de distinguir os cavaleiros de seus cavalos olhando para o carvão como objetos sólidos. Um leve barulho soava com pouca frequência. Era o som de órgãos internos explodindo dentro dos cavalos e dos cavaleiros que morreram sob as chamas. O líquido vermelho e branco saía do carvão e explodia como fogos de artifício. Os cavaleiros que saíram do fogo e sobreviveram eram todos soldados de elite que haviam participado de numerosas batalhas. Mas agora, eles não ousavam virar a cabeça e ver o que estava acontecendo atrás deles. Os cavaleiros que acidentalmente viram esse inferno de cena, instantaneamente dobravam suas costas e vomitavam ou choravam em voz alta. Muitos deles perderam a capacidade de pensar momentaneamente enquanto seus corpos tremiam como se tivessem perdido suas almas. Foi aterrorizante, foi o inferno. O líder com a cicatriz na cara parou seu cavalo e olhou para trás e seu rosto escureceu. Ele estivera em mais de 100 batalhas, e ele havia se tornado um cavaleiro do Palácio Imperial dos Cavaleiros depois de acumular méritos militares suficientes por 10 anos. Desde que o menino de 16 anos foi no primeiro campo de batalha, as cicatrizes de queimadura em seu rosto eram sua maior medalha. Ele considerava a armadura executiva especial que ele estava usando apenas o segundo maior símbolo de autoridade que ele tinha, embora fosse do Palácio Imperial dos Cavaleiros. Até agora, ele achava que entendia a essência da guerra e não podia sofrer quaisquer causalidades ao jogar em um reino remoto. Quem saberia? Ele não apenas sofreu algumas causalidades, ele falhou muito. Equipe. Refazer a formação. O cavaleiro de cicatriz na cara gritou, e os sons da corneta ressoaram novamente. Entre os 500 a 600 cavaleiros que sobreviveram, apenas cerca de 400 deles conseguiam lutar. Os cavaleiros rapidamente se organizaram em equipes, e todos eles atacaram a colina que ficava a cerca de 50 metros deles, enquanto o líder de cicatriz na cara apontava a espada para a frente e rugia a vingança. Tão alto que soava como um trovão vindo do céu. O cavaleiro de cicatriz na cara avançou na frente e o resto dos cavaleiros de armadura negra seguiu-o de perto. No morro, sob a estranha bandeira do cão de duas cabeças e a espada e o machado cruzado, o comandante negro de Chambord tinha menos de 50 soldados à sua volta. Ficou claro que esses soldados de Chambord estavam em caos. Parecia que eles não previam que o invasor sobreviveria a esse grande incêndio. Era tarde demais para eles fugirem, mesmo que quisessem. Os invasores iriam fechar a lacuna de 50 metros em 10 segundos. Matem eles!
Cortem suas cabeças. Dirija-se ao castelo de Chambord e deixe os insetos de Chambord sentirem a sensação de se queimarem. Esse era o único pensamento na mente do cavaleiro de cicatriz na cara e de todos os outros invasores. Eles estavam prestes a enlouquecer. Tink! 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 Uma série de sons de colisão de metal ressoou na floresta. Embora fosse dia, as faíscas apareciam sob as árvores ainda brilhantes e atraentes. Duas figuras voaram no ar e se cruzaram em uma fração de segundo. Foi um duelo direto de técnicas de espada. Quando estavam no ar, o cavaleiro Dick atacou 23 vezes e Lampard perfurou 26 vezes. As consequências de atacar 3 vezes a menos foram significativas. Quando os dois aterrissaram no chão novamente, uma ferida de 1 polegada de profundidade apareceu no ombro, no braço e na coxa de Dick. Puf! 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 Após um breve momento de silêncio, mais de uma dúzia de árvores com cerca de 30 centímetros de diâmetro caíram de repente. O corte nelas estava tão limpo que a superfície do corte poderia ser usada como um espelho. Esses cortes foram feitos pela energia guerreira invisível que vazou dos golpes de espada. Como os ataques eram tão sutis, as árvores estavam bem quando a energia guerreira passou por elas. Somente quando o vento soprou as árvores caíram. Ótima técnica de espada! O guerreiro de 4 estrelas Dick se virou e olhou para a enorme espada preta na mão de Lampard. A surpresa em seus olhos se tornou mais perceptível quando ele disse: "Eu nunca teria pensado que um mestre como você se escondia no reino de Chambord. Sua espada é cerca de 40 quilos mais pesada que a minha, mas você é capaz de atacar 3 vezes mais do que eu. Tenho que admitir que sua técnica é superior." Lampard não disse nada. No entanto, é muito lamentável. Sua técnica de espada insana não poderá salvá-lo desde que você escolheu o campo de batalha errado. Um sorriso cruel apareceu no rosto magro do guerreiro de 4 estrelas. Pontos verdes brilhantes de repente voaram das árvores ao redor dele e entraram em seu corpo, então as 3 feridas profundas que estavam sangrando rapidamente se recuperaram e desapareceram. Ele riu com orgulho: "Meu atributo de energia guerreira é madeira, o atributo de energia de cura mais poderosa que existe. Como há muitas árvores ao meu redor, sou capaz de absorver a energia da madeira ao meu redor e me recuperar. Mesmo se você me esfaquear 30 vezes, 300 vezes, eu ainda posso me recuperar. No entanto, toda vez que eu te atacar com sucesso, sua força diminuirá um pouco. Quando todo o sangue dentro de você esgota, eu vou cortar sua cabeça e torná-lo meu 30º troféu de guerra." Muito tagarela, zombou Lampard. Ele não se mexeu, mas o relâmpago em torno dele ficou maior e maior. Você é legal. E eu adoro colecionar cabeças de guerreiros legais como você. Esse Dick adorava conversar. Ele estava fazendo isso para atacar a confiança do adversário. Ele apertou os olhos, e pequenos pontos verdes deixavam as inúmeras árvores ao redor dele e o envolviam. Embora as árvores estivessem secando e morrendo a uma velocidade visível, a energia guerreira verde que envolvia Dick ficou cada vez mais forte. A energia de Dick logo ficou maior do que a de Lampard, e ele lambeu os lábios e disse: "Em seguida, tente segurar este ataque." Dick moveu as espadas quando disse. Uma luz verde apareceu na lâmina da espada, e uma cabeça de dragão verde vívida foi formada na lâmina pela energia guerreira verde. O dragão abriu a boca e os dentes afiados também eram vívidos. A pressão apareceu nos ombros de Lampard como se ele estivesse enfrentando um dragão real. Técnica de combate de guerreiro. Espada do dragão da luz verde. A enorme cabeça de dragão abriu a boca novamente, e uma enorme espada verde de aparência antiga saiu dela. A espada tinha cerca de 4 metros de comprimento e parecia muito real. Ela zumbiu no ar enquanto perfurava tudo em seu caminho, incluindo árvores e pedras. Poeira do chão também foi enviada para o ar quando o ataque foi em direção a Lampard. Era outra técnica de combate de guerreiros de alto nível. Os guerreiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros recebiam grandes recursos,
e guerreiros comuns de 4 estrelas não poderiam ser comparados a eles. A técnica Espada do Dragão da Luz Verde tinha pelo menos o dobro do poder de Dick, e esse ataque estava no pico do nível do guerreiro de 4 estrelas. Foi um impulso insano. No entanto, o rosto de Lampard nem mudou de cor. A enorme espada em sua mão estava agora apunhalada no chão. O ruído estridente do relâmpago ressoou na floresta enquanto o relâmpago desenhava a imagem de um leão dourado furioso que rugia no céu atrás dele. Ele lentamente arqueou sua mão direita e formou um punho em torno de seu pulso. Esse movimento parecia ter uma magia inacreditável. Todo o relâmpago ao redor dele imediatamente se condensou em seu punho direito como se uma baleia engolisse toda a água do oceano. Então, um leve ponto prateado apareceu em seu punho, seguido por uma luz prateada penetrante que iluminava em tudo ao seu redor. Por um momento, até a luz do sol foi envolvida por essa luz prateada. De repente, Dick sentiu como se seus olhos doessem, então ele teve que fechar os olhos para evitar a luz que vinha do punho direito do oponente. Então, ele ouviu o rugido profundo do guerreiro frio de cabelos ruivos. Punho da velocidade relâmpago. Técnica de combate de guerreiro. Esse guerreiro caipira também conhece técnicas de combate de guerreiros. Dick não podia acreditar no que estava ouvindo. De repente, ele sentiu uma grande quantidade de perigo quando sentiu uma vasta quantidade de energia de relâmpago correndo em sua direção. Ele ficou chocado, mas ele não diminuiu a velocidade. Ele liberou toda a sua energia e injetou tudo na espada do dragão da luz verde. A espada verde de 4 metros de comprimento cresceu instantaneamente. Buna! 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 Numerosos relâmpagos prateados atingiram a espada do dragão verde de 5 metros de comprimento formada pela energia guerreira. Então... Craque! 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 Umas séries de ruídos leves e estridentes soaram enquanto Dick ficou chocado novamente. Ele sentiu o colapso da sua espada do dragão verde. Quando foi atingido pelos numerosos relâmpagos, cada relâmpago quebrou uma parte da espada de cada vez. Dick não pôde fazer nada além de ver sua técnica de combate de guerreiro de 4 estrelas ser destruída. Então, o relâmpago prateado residual correu em direção a ele. Como isso é possível? Ele abriu bem os olhos, mas não conseguiu ver nada. Muito rápido. Eu não consegui seguir seu rastro. Eu não consegui ver o punho dele. Merda. Dick estava tão assustado que sua alma quase voou para fora de seu corpo. Ele rapidamente montou uma série de espadas verdes feitas de sua energia guerreira para a defesa, e recuou rapidamente. Ele queria evitar esse ataque, mas todas as suas espadas defensivas foram rasgadas como papel. O relâmpago instantaneamente passou através de seu corpo. Então, o mundo caiu em silêncio novamente. Você pode usar sua energia de madeira para reparar o seu coração esmagado. Lampard perguntou friamente. Seu rosto estava quase ao lado do rosto aterrorizado de seu oponente. Lampard ainda estava na posição de socar com o punho esquerdo, mas agora, seu punho direito perfurou o peito de Dick. Na mão direita, havia um coração que ainda bombeava lentamente. Não. Desespero apareceu nos olhos de Dick enquanto a força em seu corpo se deteriorava lentamente. Relaxe, eu não tenho o hábito de colecionar cabeças. A voz de Lampard soou novamente. Uma expressão semi-triste e semi-feliz apareceu no rosto de Dick, e parecia que ele queria dizer alguma coisa. No entanto, vou esmagar o coração do meu oponente. Quando Lampard disse isso, ele apertou sua mão. O coração em sua mão se transformou em uma polpa sangrenta. Anterior próximo. Comentários. Rei o The King capítulo 197. Salve o rei. Ho 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 ho. O pequeno e magro Dick estava lutando para dizer alguma coisa, mas sua garganta só podia fazer um barulho semelhante a uma fera que rugia de desespero.
Ele viu o braço de Lampard emergir lentamente de seu peito, a última expressão de seu rosto, antes arrogante, foi um olhar de arrependimento. Então, a espada caiu no chão, ele morreu assim que ele parou de respirar. Lampard empurrou-o levemente e o corpo frio caiu no chão. Só então, uma súbita explosão de fogo e chamas apareceu distante, queimando metade do céu. Lampard ficou chocado, seu corpo brilhou e apareceu em uma árvore de 100 metros de altura no segundo seguinte. Ele olhou para a cena distante. As chamas cobrindo toda a pradaria foram vistas. Lampard sabia que este era o trabalho manual do líder do exército Brooke. No entanto, Lampard estava mais uma vez ansioso. Quando ele pensou no outro time, havia um mestre que estava quase no pico de 4 estrelas. Este fogo não teria queimado aquele assassino, mesmo que mais de 1000 cavaleiros negros tivessem queimado. Não havia profissionais que pudessem competir com o assassino no lado de Brooke. A situação vai despencar, contanto que o outro lado ataque o mar de fogo. Ele tinha que ajudar. Depois de um assovio claro, mais de 20 arqueiros de Chambord que estavam escondidos na floresta apareceu debaixo da árvore. Lord Lampard. Todos estão aqui. Houve alguma casualidade? Sim, senhor. Todo mundo está aqui. Todos os outros estão bem, exceto Andy Taylor, que sofreram ferimentos leves. Os 250 invasores da Cavalaria Negra ficaram todos na floresta, nenhum deles escapou. Bom trabalho. Mas a luta ainda não acabou, agora se dividam em 2 grupos. Vocês vão apoiar o Lord Drogba e o Lord Pierce imediatamente, eu vou ajudar o Lord Brooke. Lembre-se, a situação é urgente e vocês devem ser rápidos. Lampard olhou nos rostos dos 20 soldados, alguns deles ainda estavam sangrando. Embora tivessem a vantagem de estar em terreno conhecido e matarem mais de 200 cavaleiros negros na floresta, os sacrifícios feitos pelos 20 homens também não eram pequenos. No entanto, Lampard não conseguia pensar muito neste momento, ele só podia falar baixinho: tome cuidado. Então, com um flash, ele desapareceu instantaneamente. O relâmpago de prata rugiu no ar, os relâmpagos de Lampard correram para as colinas distantes que tinham a bandeira fincada de um cão de 2 cabeças e um machado e uma espada nela. Ao mesmo tempo, uma série de assobios apressados soou. O som dos cascos veio, os cavalos que estavam soltos na floresta tinham voltado novamente. Os sangrentos soldados de Chambord cavalgavam esses cavalos e se dirigiram para a campina verdejante distante. Lá, seus irmãos ainda estavam em uma batalha sangrenta para defender a pátria. Hehe, olhe para os 2 ratinhos, para onde eles podem escapar. O cavaleiro negro Alan, que tinha um cabelo bagunçado amarelo como a grama, tinha chamas azuis de energia surgindo em torno de seu corpo. Com apenas uma mão, a energia azul da água disparou para Drogba e Pierce como flechas, forçando-os a se afastar. Apenas 2 bundas grandes podiam ser vistas entre a grama indistintamente poças de sangue. Ele estava jogando um jogo de gato e rato, apreciando o grito desesperado fugaz do oponente. Haha, pare e faça uma pausa. Hehe, vocês ainda podem fugir com uma ferida tão grave e tanto sangue jorrando. O cabelo amarelo de Alan estava flutuando ao vento. Ele pulou no ar, olhou para os 2 homens correndo à frente, espalhou a energia da espada azul água e depois a lançou como uma rajada, varrendo rajadas de poeira e grama no chão. O cavaleiro negro imperial Alan veio com várias ordens de uma figura poderosa. Naturalmente, ele estava ciente de que as 2 pessoas que fugiam eram pessoas importantes para o rei de Chambord. Seria uma grande conquista com uma grande recompensa se ele pudesse matar essas 2 pessoas. Portanto, ele não se importava que os outros arqueiros montados de Chambord tenham escapado, ele apenas perseguido Drogba e Pierce. Depois de uma série de bombardeamentos de energia, a grama estava coberta de sangue. Havia manchas de sangue em todos os lugares, e aparentemente os 2 caras estavam gravemente feridos e não poderiam correr um minuto agora. A perseguição continuou assim. Mas, depois de perseguir por mais de 10 minutos, gradualmente, Alan descobriu que algo estava errado. Estranho, mesmo que fossem 2 búfalos,
eles morreriam depois de derramar tanto sangue. Por que esses dois caras ainda estão cheios de vigor e vitalidade como ratos? Alan ficou onde estava e não perseguiu mais. Só então, ele bateu na cabeça e se viu perdido no meio do feno na pradaria onde ele estava perseguindo-os. Dois covardes! Eu vou massacrar toda a cidade de Chambord primeiro. Vamos ver quanto tempo vocês podem se esconder. Alan virou os olhos, gritou alto deliberadamente, depois se virou. Ele não estava fingindo desta vez, mas realmente tinha vontade de retornar. Se as duas merdas de cavaleiros do Zodíaco não aparecessem, ele iria embora. Embora houvesse um crédito disponível para matar esses dois cavaleiros do Zodíaco, ele não ganharia nada se seus outros companheiros estivessem um passo à frente após a captura da cidade. Eles saqueariam todos os tesouros. Ah, não vá! Você é realmente decepcionante. Estamos apenas nos divertindo. Por que você quer ir embora? Exatamente. Você ainda não nos alcançou. As duas pessoas altas e musculosas apareceram e começaram a rir. Eles saíram da grama grossa, e rapidamente saíram e xingaram Alan, aparentemente não satisfeitos porque Alan se acovardou. Vocês dois covardes! Alan riu e se virou, ainda de pé. Ele estava prestes a zombar implacavelmente da merda desses dois cavaleiros do Zodíaco, mas a palavra covarde nem saiu de sua boca ainda antes de ele ficar repentinamente surpreso enquanto olhava para as coisas que Drogba e Pierce estavam carregando. Eram dois corpos de cavaleiros negros sem cabeça que não poderiam estar mais mortos. Os dois homens sem vergonha os carregavam como galinhas em suas mãos. Com uma leve aplicação de força, o sangue espirrava no chão. Como podem, vocês? Alan entendeu muitas coisas instantaneamente, quando viu os dois homens rindo como se tivessem ganhado algum prêmio. Eles estavam limpos sem marcas, muito menos feridos. Estava quase limpo ao ponto de ficar sem vergonha. Eu estava enganado. Não admira que ele sentisse que o sangue dos dois homens era um pouco demais depois que eles foram feridos. As pessoas teriam se tornado uma múmia depois de perder tanto sangue, como eles ainda podiam correr. Vocês não podem ser perdoados. Vocês devem morrer 10.000 vezes. Alan rosnou. Pô, olha, o garoto amarelo parece estar com raiva de nós. Drogba sorriu com orgulho. Como foi a minha ideia? Ele fez uma pergunta e respondeu-se, eu sou um puta gênio. Didier, eu também me tornei travesso depois de te seguir. O cavaleiro do Zodíaco de Ouro de Capricórnio Pierce riu. Vocês todos vão morrer em minhas mãos. Alan estava extremamente zangado, a cabeça dele estava saindo fumaça, os olhos dele estavam acessos, as orelhas dele soltaram vapor branco. A energia azul da água inflamou-se e subiu ao redor de todos. Os sons das ondas batendo contra a costa vieram da chama. A espada afiada foi controlada por um poder invisível. De repente, girou furiosamente e uma leve onda de energia da água começou a se espalhar a partir do centro. Dois ratos fedorentos, você realmente me irritaram. A espada envolta em uma energia azul se transformou em um raio e de repente disparou incontáveis cortes de espada de ar no céu. A grama de 2 metros de altura ao redor deles foi ceifada, a luz da espada cortou mais rapidamente, mais e mais afiada, finalmente a um ponto imperceptível a olho nu. O som das marés fazia soar como se estivesse no vasto oceano. Técnica de energia. Onda furiosa das 1000 camadas sobrescrito uma. Gritou Alan, agitando as espadas de novo e de novo. Em um momento, o som da maré estava alto, como rugidos ensurdecedores. As luzes da espada por todo o céu apareceram de repente, formando uma teia de espada parecida com uma onda, indo diretamente para Drogba e Pierce de todos os lados. Ah, bem, esse cara está com raiva. Drogba gritou de repente, viva Sua Majestade! Traje santo de touro, venha até mim! Quando as palavras soaram, algo estranho aconteceu. Eles viram seu corpo como o de uma vaca flutuar de repente como se não houvesse mais gravidade.
Então uma luz negra de sua testa saiu e se transformou em uma caixa de ferro preta. A caixa de ferro selada tinha uma matrix em cima, de um curso vivido de touro. No momento seguinte, a caixa de ferro se abriu e a luz dourada explodiu, e um enorme touro de aço preto saiu correndo. Ele se dividiu em 125 partes de armadura instantaneamente, como se fossem abençoadas com uma alma. Todos eles se transformaram em chamas douradas, voando automaticamente no ar e finalmente aterrissando no corpo de Drogba. No momento em que tudo terminou, um enorme totem de boi dourado consistindo de 125 estrelas deslumbrantes apareceu como se estivesse rompendo o espaço negro. Eles apareceram atrás de Drogba misteriosamente. O corpo da vaca gigante tinha um vasto e misterioso aroma de respiração antiga. Quando orgulhosamente rugiu, a força era quase insuportável a ponto de forçar espectadores a se ajoelharem em adoração. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 198. Mestres. Porra, seu búfalo selvagem, isso está indo mal. Pierce reclamou. No entanto, ele parecia muito animado. Ele ergueu os braços e gritou: Poder estelar, traje santo de Capricórnio. Venha! Assim que sua voz gritou, quase a mesma coisa lhe ocorreu. Um baú de ferro que tinha um símbolo vívido de Capricórnio nele apareceu de uma luz negra que saiu de sua testa. O baú de ferro se abriu automaticamente quando chamas apareceram em volta dele. O que saiu do baú foi uma cabra de metal valente. Esta cabra de metal se transformou instantaneamente em 50 peças e cobriu cada parte do corpo de Pierce. Quando as chamas desapareceram, uma estranha armadura negra apareceu sobre ele, e um totem de uma enorme cabra parecida com um demônio, com chifres afiados formados por 50 estrelas, apareceu atrás dele, soltando um rugido furioso. Este totem parecia ter perfurado o espaço e o tempo e aparecerá aqui como se tivesse uma presença antiga e vasta. O que é isso? Allen abriu os olhos, ele não conseguia entender o que estava vendo. Neste momento, os dois homens fortes, sem uma pitada de orgulho ou honra, transformaram-se diante dele como um milagre e se transformaram em guerreiros de Deus, com armaduras estranhas envolvendo-os. Parecia que esses dois homens atravessaram o espaço e o tempo e apareceram na frente dele. Allen não conseguia descrever o que estava sentindo, mas sentia que esses dois homens eram como deuses, poderosos e majestosos. Allen tinha ouvido sobre um monte de eventos misteriosos quando ele estava no Palácio Imperial dos Cavaleiros, e ele tinha experimentado o poder devastador de guerreiros Rank-Lua que convocavam sua arma guerreira. No entanto, o que ele acabou de testemunhar foi muito além do seu entendimento. Tink! 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 A rede azul que fez instantaneamente ataques de espadas, e atingiu os dois homens impiedosamente como se fosse um castigo inevitável de Deus. No entanto, a cena da armadura se destruindo e sangue jorrando não ocorreu como Allen imaginou. Allen ficou chocado. Ele abriu os olhos de surpresa quando testemunhou seu ataque fazendo uma série de sons nítidos. O ataque nem deixou marcas nas armaduras, muito menos as partiu. Os sons que o ataque fez soaram como vento brincando com os sinos roxos pendurados na janela do quarto de uma deusa, nítidos e agradáveis. Como isso é possível? Então, droga, de que é feita essa armadura? Depois de ver seu golpe mais poderoso sem nem deixar marcas de luz nas armaduras negras, como se um balde de água se espatifasse em um pedaço de rocha, a expressão de Allen parecia que ele acabará de ver um fantasma durante o dia. No momento seguinte, o contra-ataque do oponente chegou. Punk de cabelos amarelos, segure isso. Chifre longo gigantesco. Drogba baixou a cabeça e correu em direção a Allen em uma pose estranha. Ambas as mãos foram colocadas em seu peito como se ele fosse dar uma cabeçada em Allen. Sua figura instantaneamente correu pelo ar como se ele fosse uma flecha. Com o corpo voltado para o peito de Allen, Drogba tinha uma presença horrível e indescritível ao seu redor. Hahaha, você espera atravessar minha defesa energética guerreira com isso? Depois de um momento de surpresa, Allen riu alto.
A energia do guerreiro nesse oponente era apenas de 2 estrelas intermediária. Isso basicamente não representava nenhuma ameaça para ele. Allen não se mexeu, ele apenas formou um escudo de luz com sua energia de guerreiro para proteger seu corpo por trás dele. O atributo água da energia guerreira era melhor na defesa. Então experimente o ataque do papai. O ombro de Drogba bateu no escudo de Allen. O escudo de luz levemente dentado bloqueou facilmente o ataque de Drogba. O golpe forte só fez Allen recuar por alguns passos, mas seu escudo feito de sua energia guerreira ainda estava firme e forte. Quando ele queria rir, ele de repente se sentiu muito fraco. Ele sentiu como se sua energia guerreira não estivesse se movendo dentro de seu corpo suavemente. Merda! Eu usei demais a minha energia guerreira. O rosto de Allen mudou de cor. Quebre! O sorriso descuidado de Drogba desapareceu de seu rosto enquanto ele parecia mais sério do que nunca. De repente, ele gritou quando seu ombro atacou novamente. Quando o chão estava prestes a ser rasgado aos seus pés, um sutil poder estelar antigo apareceu instantaneamente e desmantelou o escudo de energia azul à sua frente. Craque! 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 O escudo feito de energia de guerreiro de 4 estrelas foi quebrado sob o golpe de uma energia de guerreiro de 2 estrelas. É realmente estranho. No entanto, o seu ataque para aqui. Allen ficou surpreso ao ver isso, mas ele não estava apavorado. Ele forçou a energia guerreira que não estava correndo suavemente dentro de seu corpo a envolver seu punho e socou o peito de Drogba. Ele sabia que sua espada não podia perfurar a armadura de seu oponente, então ele queria destruir os órgãos e ossos internos de seu oponente enviando seu poder através da armadura. Puf! Drogba cuspiu um gole de sangue e tudo isso derramou no rosto de Allen. Embora o traje de Tauro fosse capaz de diminuir a força de um ataque, a diferença de poder entre ele e Allen era grande demais. A diferença entre um guerreiro de 2 estrelas e um guerreiro de 4 estrelas era grande, e Drogba não podia utilizar totalmente o poder de seu traje santo. Ficar machucado era inevitável. Mas neste momento... Espada Santa Excalibur! Seguido por um grito alto, uma energia de espada afiada inigualável apareceu da parte de trás. Drogba, que estava cuspindo sangue, de repente agarrou Allen com as mãos e virou-se com força quando ouviu o grito. Depois de usar a porção Hulk, a força física deste homem forte fez o guerreiro Allen mudar de posição com ele à força. Voxos! Uma energia de espada invisível foi jogada. Então, um momento de silêncio. Ha ha ha! Ha ha ha! É inútil. O poder de um guerreiro de 4 estrelas não pode ser imaginado por 2 idiotas como vocês. Mesmo que você coincidentemente quebrou meu escudo de energia, você não pode quebrar, hein? Allen, que estava rindo como um louco, de repente congelou. Uma sensação vaga e entorpecida apareceu ao redor de sua cintura. Ele olhou para baixo e percebeu que sua armadura de metal do Palácio Imperial dos Cavaleiros estava cortada ao meio, e sua pele estava exposta. Em sua pele, uma série de densos pontos de sangue, como pequenas pérolas, formavam uma linha reta. Drogba, que estava segurando ele, ainda estava cuspindo sangue de sua boca. Parecia que sua lesão era mais grave do que a do homem que ele estava segurando. Mas quando Drogba soltou Allen e caiu no chão, Allen estava de pé soltando um grito desesperado como um animal selvagem. Nuvens de névoa de sangue jorraram de sua cintura, e seu corpo, e o campo de grama seca de 2 metros de altura atrás dele, foram ambos cortados ao meio. Uma espada tão rápida, uma energia de espada tão afiada. Haha, vocês venceram! Allen, cuja parte superior do corpo estava agora no chão, disse com o último suspiro ele tinha. Depois disso, ele fechou os olhos e morreu relutante. Até sua morte, ele ainda não conseguia entender por que seus oponentes semelhantes a insetos eram capazes de ter aquelas armaduras negras misteriosas e poderosas, porque o homem forte de cabelos negros poderia quebrar seu escudo de energia, porque essa energia afiada da espada poderia cortar seu corpo que estava protegido pela energia guerreira de 4 estrelas do atributo água. Drogba, você está bem. Você não está morto ainda, certo?
Depois de cuidar de seu oponente, Pierce caminhou rapidamente para Drogba enquanto ele perguntava com cuidado. Kogo, você é um maldito punk de cabelos brancos. Você realmente se atreveu a usar esse golpe. E se sua espada me cortasse ao meio também? Drogba ficou gravemente ferido. Ele cuspiu sangue quando ele disse: X, você ainda pode reclamar. Parece que você está bem. Pierce soltou a respiração que ele estava segurando. Ele riu quando pegou uma garrafa de poção vermelha e despejou na boca de Drogba. Não foi você que veio com essa ideia. Você disse que poderia segurar esse bastardo de cabelos amarelados para que ele não pudesse se esquivar, então eu poderia usar minha espada santa para cortá-lo. Além disso, você está usando o traje santo de touro que Sua Majestade lhe deu. Minha espada não poderia te machucar. Pierce disse. Quando a poção de cor vermelha clara entrou no estômago de Drogba, ela entrou em efeito. As feridas de Drogba estavam se recuperando rapidamente. Drogba exalou quando uma rara expressão séria apareceu em seu rosto. Está certo. Graças a Deus Sua Majestade nos deu estas armaduras. Caso contrário, poderíamos ver como o ceifador cruel parece de verdade. Este guerreiro de 4 estrelas era tão poderoso. Se não o fizéssemos gastar um pouco de sua energia de guerreiro, nós dois não seríamos páreo para ele. Comparado com a Sua Majestade, somos muito fracos. Nós temos que ser rápidos e acelerados para seguir os passos dele. Pierce suspirou quando se lembrou que Fei costumava cortar guerreiros 4 estrelas como repolhos e bolos. Temos que ir ajudar o Sr. Brook, ele está enfrentando a maior pressão. Drogba se levantou e assobiou alto. Uma série de relinchos soou quando duas bestas rugido das chamas correram até eles através da grama alta. Tanto Drogba quanto Pierce pularam em suas montarias e avançaram na direção de Brook. Matem! Quando ele estava a menos de 10 metros da pequena colina, o furioso líder cavaleiro de cicatriz na cara saltou no ar usando o impulso de seu cavalo e derrubou os soldados na colina como um enorme pássaro com chamas prateadas penetrantes em volta dele. Traços enormes de energia prateada de espada voaram em direção à colina como cobras voadoras. Para trás, gritou Brook e ordenou aos soldados a recuarem. Ao mesmo tempo, ele puxou a energia do guerreiro dentro dele e moveu sua espada para bloquear o ataque. No entanto, a maioria das energias em forma de espada estava voltada para ele, e não havia como bloquear todos os golpes ferozes do homem com a cicatriz na cara. Uma série de sons de sopro soou quando numerosas feridas apareceram em seu corpo. O sangue jorrava no ar e formava várias flores aterrorizantes feitas de sangue. A diferença de poder entre os dois era tão grande que Brook ficou coberto de sangue depois de uma colisão. No entanto, o líder militar de Chambord não recuou enquanto apertou os dentes e ficou parado. Porque atrás dele, as últimas dúzias de ex-escravos mineiros não tinham passado pela ponte de pedra. É isso mesmo. Esses escravos sujos são a razão pela qual vocês não vão recuar. O cavaleiro de cicatriz na cara era muito esperto. Ele sabia o que estava acontecendo quando viu a cena na ponte de pedra. Um sorriso cruel apareceu em seu rosto quando ele disse: Vou deixar você testemunhar como as coisas e as pessoas que você está tentando proteger se transformam em cinzas e fumaça. Eles o fizeram recuar continuamente, então o ódio em sua mente atingiu seu máximo. Quando ele disse isso, ele balançou a espada e enviou mais algumas energias prateadas em forma de espada. Ele queria cortar os membros de Brook e capturá-lo vivo. Ele queria que Brook testemunhasse o castelo de Chambord queimando em chamas, e cortaria a cabeça desse teimoso comandante de Chambord para desabafar toda a sua raiva e frustração. Brook segurou sua espada com força enquanto ainda não recuava. No entanto, seus ferimentos foram muito graves e era difícil para ele se mexer. Ele não tinha um único mestre ao seu redor. Lampard, Drogba e Pierce foram todos enviados por ele para distrair os invasores e os outros 4 guerreiros. Eles não retornaram e sua vida estava em grande perigo. Mas neste momento... Voxos! 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 Voxos!
4 flechas mágicas de fogo com uma onda de magia aterrorizante apareceram de repente e atingiram com precisão a energia prateada da espada. Quando o ruído estrondoso ressoou no céu, tanto as flechas de fogo quanto a energia da espada explodiram, e uma onda de energia visível correu para o ambiente como um círculo crescente. Um mestre. Quem? O líder cavaleiro de cicatriz na cara ficou chocado. Como o reino de Shambod pode manter tal mestre? Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. Rei The King capítulo 199. Você é realmente uma elite. Depois de entrar no território do Império, a força expedicionária começou a se mover em um ritmo muito mais lento. Por um lado, era para esperar que Lampada e os outros voltassem para o exército principal. Por outro lado, Fei estava muito curioso sobre tudo no Império. Ao contrário da jurisdição dos reinos subsidiários, o Império Zenite era um vasto território. Era dividido em 7 províncias. Dentro de cada província havia várias cidades, que eram muito mais celebres que a cidade de Shambod, já que tanto o sistema militar quanto o administrativo eram considerados perfeitamente executados. Este era o alvo de Fei para o desenvolvimento. A fim de desenvolver uma cidade forte como Shambod, simplesmente confiar no nível de conhecimento de alguém que era um otaku durante sua vida passada definitivamente não era viável. Quando o pôr do sol estava prestes a chegar, a expedição de Shambod e a caravana de Soros chegaram à província de Ernest do Império. Um rio mais largo, localizado ao longe, cortava a conexão entre o norte e o sul. Havia uma cidade antiga perto do rio, que era mais de 10 vezes o tamanho de Shambod. Esta era chamada de posto de controle militar Hot Spring Gate na área norte do Império. Através da balsa do outro lado do rio, de acordo com a lei imperial, o exército subsidiário não era autorizado a entrar na cidade. Além disso, as forças expedicionárias só podiam acampar do lado de fora do rio e mandar pessoas para a cidade para comprar suprimentos de comida. Fei levou Angela e Emma em uma viagem para procurar um fluxo suave do rio para pescar. A espadachim loira Susa, que estava ao lado da princesa mais velha, apareceu de repente. A princesa mais velha vai embora agora. Quando Fei ouviu as palavras da espadachim Susa, ele ficou atordoado. Sim, Majestade, agora entramos no território do Império. A Alteza Archavin, o príncipe, enviou alguém para nos encontrar. Ele chegará em breve ao Hot Spring Gate antes do pôr do sol. Agora a situação é complicada, portanto a princesa mais velha deve voltar o mais cedo possível. Ela respondeu pacientemente, com seus longos cabelos loiros. A espadachim orgulhosa, como um pavão, tinha uma atitude surpreendentemente boa, e também era muito respeitosa em relação a Fei. Na verdade, a razão que causou essa mudança também foi muito simples. Durante a Batalha da Torre Gêmea, Fei misteriosamente derrotou o Cavaleiro Imperial que era um dos 10 cavaleiros executivos honrados como o Cavaleiro do Sol Dourado, Chris Sutton. Por causa da vitória, o status de Fei também aumentou muito desde então. Dentro do Império, os fortes eram respeitados, e essa era a regra comum do jogo. Embora a espadachim Susa não fosse muito flexível, a princesa mais velha mencionou o ponto para que ela pudesse finalmente entender. A ascensão do rei de Shambod era imparável, independentemente de ser força ou poder. Fei já tinha o que ele precisava para pessoas como a princesa mais velha mostrar seu respeito. Bem, se está é a situação neste momento, então ela pode ir. O pôr do sol dourado estava salpicado de esplendor de brilho, e de repente, Fei sentiu uma sensação de perda. Ele pensou, isso é realmente estranho. A princesa mais velha e eu nos vimos por apenas 3 vezes, até mesmo a interação mais próxima que tivemos foi apenas ficar cara a cara e comer uma refeição em uma mesa de pedra uma vez. Isso nem foi considerado um encontro sério, porque eu roubei a tigela dela. Por que tenho esse tipo de sentimento? Talvez, eu me acostumei a ver o par de olhos azuis escuros que estavam olhando para mim à distância por esses vários dias. Fei sorriu com emoções mistas. Naquele momento, o acampamento barulhento se aquietou de repente. A princesa Tanasha,
que nunca era vista antes, de repente saiu da carruagem mágica, e seu vestido azul celeste estava encostando no chão, com uma pintura do sonho, e seu cabelo de linho refletia o brilho do pôr do sol. Ela parecia uma mulher vulnerável que não se parecia com um dos personagens importantes de uma história, mas ela tinha um charme que ninguém conseguia igualar, então todos os olhos em todo o acampamento estavam focados nela. Ela gentilmente andou até a beira do rio e parou na frente de Fei. Olhou para o rio cintilante, a mulher sábia, que tinha um sorriso no rosto pela primeira vez na frente de Fei, parecia não ter ideia de como abrir a boca e dizer alguma coisa. Depois de muito tempo, ela disse: "Obrigado pelo remédio, Rei Alexandre." Fei ainda não havia percebido depois dessas palavras, mas o cavaleiro Capitão Romain e a espadachim Susan ficaram instantaneamente perplexos. Em sua memória, a princesa real deles nunca havia dito esse tipo de absurdo. Qual é o problema com ela hoje? Nesse momento, o som alto de ferraduras batendo no chão veio de longe, muito longe. A multidão olhou para trás e viu que um grupo de cerca de 500 homens e mulheres ao longe estava andando ao longo da margem do rio. Cada um carregava uma grande quantidade de arrogância, e alguns dos cavaleiros seguravam uma longa bandeira. A bandeira do Império exibindo a duas cabeças do urso branco era notável. Além disso, era o signo da invencível divisão chamada Acampamento Sangue de Ferro do Deus da Guerra de Zenith, formado por Andrew Arshavin. Na bandeira estava o machado duplo do Acampamento de Ferro, com uma marca preta e branca. A bandeira era como o dragão ao vento. Esta era a tropa de cavaleiros imperial que o príncipe Arshavin enviou para pegar a princesa mais velha para voltar à capital do Império. Ao longo do caminho, o que aconteceu foi realmente muito interessante. Esta viagem para Chambord foi muito além das minhas expectativas. A princesa teve uma sensação de relaxamento em sua bochecha. Ela sorriu e disse: "Mas, Rei Alexandre, você fez muitas coisas no reino de Blackstone que vão contra a lei imperial, e não será tão fácil se afastar disso. Temo que algumas pessoas procurem por você além de Cavaleiro Dourado." Sutton disse a princesa com um pequeno sorriso tímido, olhando para Fei. "Se alguém não sabe qual o seu lugar, então eu vou usar o meu punho para falar em vez da minha boca." Fei sorriu orgulhosamente. Em Azeroth, a violência pode ser uma boa escolha, mas também não pode resolver todos os problemas. A força da Sua Majestade agora também não é páreo contra o Império que ocupou as grandes potências por centenas de anos. A princesa real estava falando tantas palavras pela primeira vez e parecia estar um pouco cansada. Ela parou para respirar por alguns segundos. Ela estava usando a versão feminina das roupas caribenhas criada por Fei para todas as mulheres da cidade de Chambord para fazer com que a figura corporal das mulheres parecesse ainda mais encantadora. Embora a princesa estivesse doente há muito tempo, ela ainda parecia tão bonita e fabulosa. Ela se deu um tapinha no peito, depois olhou para os olhos de Fei e disse seriamente: "Sua Majestade, você também é o rei dos pretensiosos. Ainda melhor que eu e Paris. Por que você sempre finge ser um tolo que só está interessado em lutar e matar?" Fei sorriu e pensou: fingir ser uma ovelha, mas matar o lobo é uma coisa muito interessante de se fazer. Como as pessoas podem entender os sentimentos que vêm com isso? Você é o tipo de pessoa que gosta de manter tudo em suas mãos. Vendo que Fei não respondeu, a princesa mais velha realmente não se importou. A mão direita reuniu o cabelo comprido que fluía ao vento e a mão esquerda estendeu a mão para fora da manga. Uma pequena peça vermelha pentagonal de ferro apareceu em sua mão macia. Este pequeno pedaço de ferro foi obviamente guardado por um longo tempo. A cor era suave, brilhando de luz. Se observássemos cuidadosamente, poderíamos descobrir que também estava gravado com algumas runas complicadas com significados desconhecidos. Fei descobriu que esses não eram símbolos mágicos. Este pedaço de ferro vermelho talvez possa ajudá-lo no futuro, contará como meu apreço por seu remédio. A princesa mais velha disse. Desconsiderando o cavaleiro Capitão Romain e a espadachim Susan e as expressões chocadas e ansiosas querendo detê-la, a princesa mais velha jogou a bugiganga. O raio de luz criou um arco de luz vermelha no ar. O pequeno ferro foi lançado diretamente para Fei.
Fei pegou usando seu backhand asterisco, golpe dado com as costas da mão. A peça de ferro pentagonal de cor vermelha começou a esquentar nas mãos dele. A sensação era como um pedaço de jade quente de 100 anos que era suave e macia. Não a sensação de ferro. Com um momento de surpresa em seu coração, ele cuidadosamente observou e pensou por um tempo, e descobriu que além das palavras gravadas de um lado, o outro lado do ferro vermelho tinha uma montanha cercada por névoa esculpida em uma imagem de pergaminho, que era bem interessante. Fei poderia dizer: esta pequena placa de ferro era provavelmente de uma origem extraordinária, e tinha um significado misterioso. Ele pensou por um tempo, olhou para cima e riu: eu agradeço a Sua Alteza Real por isso. Obrigado, eu apreciei isso. De repente ele teve uma ideia em mente, tirou uma grande garrafa, a poção de recuperação completa, e entregou para a princesa real, sorriu e disse: Ângela me disse que o remédio era útil para sua recuperação, está em minha última garrafa. No dia da partida como hoje, eu darei isso a você como um presente. A princesa mais velha sorriu gentilmente, seus olhos azuis ondularam e ela não recusou. Ela pediu a Susan para pegar o remédio. Fei abriu seu espaço de inventário novamente e depois tirou 2 cópias do manuscrito. Depois de uma ligeira pausa, ele deu à princesa também, e explicou: o primeiro registro do manuscrito é uma receita de poção de cura rápida. Você se lembra daquele dia em que eu estava no topo da montanha leste e fui ferido gravemente? Eu pude recuperar meu corpo rapidamente por causa desse medicamento, mas a taxa de sucesso de criação não é alta. O segundo manuscrito é apenas a fórmula da poção que lhe dei. Mais tarde, se você ainda precisa do remédio para manter em bom estado, você pode dar ao farmacêutico diretamente no palácio para fazer um pouco mais. O material necessário também é muito simples, no entanto, a taxa de sucesso também não é alta. Um olhar surpreso apareceu nos olhos da princesa mais velha Tanasha. Ela cuidadosamente pegou os 2 manuscritos e suspirou: Majestade, você é de fato sábio. Temo que você já tenha adivinhado que um dia no futuro, Sua Majestade Arshavin iria até você para pedir essas 2 poções mágicas. Então você quer minhas mãos emprestadas para dar a ele? Fei sorriu um pouco. Naquele dia, no topo do topo da montanha do leste, Fei já tinha usado tanto a poção de cura da vida quanto a poção de recuperação completa na frente do público. Ele percebeu que esses 2 tipos de efeito mágico da medicina certamente atrariam a atenção das pessoas, especialmente pessoas como Arshavin que eram ambiciosas de coração. Ele sabia absolutamente a função e o significado da poção e lembrava-se profundamente dela. Embora naquele momento ele não pedisse imediatamente o remédio, já que a situação era complicada, mais cedo ou mais tarde, ele definitivamente pediria. Em vez de esperar que ele batesse a porta e perguntasse arrogantemente por isso, era melhor ser um pouco esperto e oferecê-lo pessoalmente, e isso faria os 2 lados se sentirem melhor. No entanto, tendo trazido a receita dos remédios do mundo de Diablo para a realidade, o remédio, obviamente, enfrentaria um certo nível de variação. Fei e Ankara gradualmente dominaram a nova fórmula. Fei, naturalmente, não entregou todos os segredos para outras pessoas. Ele havia preparado as 2 formulações farmacêuticas para a princesa, que, como ele disse, mesmo que todos os ingredientes estivessem reunidos, a taxa de sucesso ainda seria baixa, até menos de 5%. E porque o princípio ainda era o princípio do sistema Diablo Old, até mesmo o mestre farmacêutico não poderia ver o segredo da poção. Foi por isso que Fei formulou a receita e deu a chave através das mãos da princesa mais velha. Algumas coisas pareceriam mais críveis se fossem dadas pelas mãos da princesa mais velha. Princesa Tanasha, eu tenho uma pergunta que eu tenho vontade de perguntar a você. Fei pairou sobre o assunto. Continue. Eu sempre estive curioso. Você é realmente um mestre? Fei perguntou seriamente. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 200. Lute por Chambord. Uma sugestão de surpresa passou pelos olhos azuis da princesa mais velha. Parecia que ela nunca esperou que Fei fizesse uma pergunta tão estranha.
Depois de um momento de silêncio, ela optou por não responder. Em vez disso, ela se virou e caminhou em direção à carruagem mágica à distância. Então, as arrogantes e indiferentes tropas de cavaleiros prateados que aguardavam a princesa precipitaram-se no batalhão de Chambord. Com muita cautela, eles escoltaram a princesa para a carruagem mágica, sem se incomodar em cumprimentar Fei nem permanecer no batalhão, e avançaram para o Hot Spring Gate. Quando as tropas passaram, o ar ressoou com fumaça e poeira. No entanto, quando a carruagem mágica passou suavemente por Fei, a janela bem fechada se abriu para ele. A princesa mais velha olhou para Fei pela janela com um sorriso estranho. Seus lábios estavam ligeiramente abertos e ela exclamou sem palavras: "Não!" Ou pelo menos foi o que Fei concluiu olhando para os lábios dela. O líder dos Cavaleiros de Cicatriz na Cara olhou para a direção em que a flecha mágica veio e gritou com raiva: "Quem está aí? Mostre-se!" Uma figura extremamente bonita se aproximava da distante grama dourada como se uma deusa descesse do céu. Parecia que ela estava andando em câmera lenta, quando na verdade ela estava se movendo em uma grande velocidade. Ela chegou à montanha das colinas em um instante com as mãos segurando um arco misteriosamente poderoso com a forma dos ramos de uma rosa morta. Sem uma palavra, ela foi e ficou atrás de Brooke. O líder dos Cavaleiros de Cicatriz na Cara ficou surpreso com o quão jovem ela era. A mulher estranha parecia ter 20 e poucos anos. Ela era linda e tinha uma ótima aparência. Suas pernas são esguias e compridas, sua cintura era macia e flexível e sua pele clara como se fosse delicadamente feita de jade. Seu cabelo vermelho flamejante fluía como uma chama queimando ao vento. A armadura nela parecia incrivelmente forte. Foi gravado com algumas inscrições misteriosas e profundas, cobertas por uma luz maravilhosa e emanou uma aura de grande poder místico. Ele a comparou a uma deusa sagrada de proeza marcial. "Quem é você?" ele disse vacilante. Dentro de um curto período de tempo, ele ficou chocado por não ser capaz de perceber o quão forte era essa jovem mulher. Ainda mais curiosamente, parecia que seu poder mágico estava mudando constantemente. Às vezes era frio como gelo, às vezes quente como fogo, às vezes rápido como um relâmpago, às vezes sombrio como veneno. Que tipo de poder era esse? "Helena, soldado de Chambord." A mulher respondeu calmamente. Embora Gordon Brooke estivesse coberto de sangue, ele se sentiu menos inquieto depois de sua aparição. Ele conhecia essa incrível e poderosa arqueira trapaceira, sem dúvida, porque ele tinha visto Fei acompanhado por ela. Embora ele não tivesse ideia de onde essa mulher veio, ele sabia que ela era a pessoa mais confiável do rei e seu arco e flecha era imbatível. Brooke lembrou-se uma vez que Fei falou sobre ela e suspirou que até o próprio rei não era páreo para ela. Uma força verdadeiramente benevolente a ser considerada. "Honrada, tenha cuidado. Ele é muito resistente." Brooke falou para Helena cautelosamente. Brooke não sabia sua posição em Chambord, mas ela estava sempre com o rei. Desde que ele respeitava o rei, ele escolheu se referir a ela respeitosamente. Helena ergueu o arco letal Rose sem olhar para trás e disse: "Você tenha cuidado também." Então ela se concentrou em dobrar seu arco. 3 flechas feitas de magia de gelo apareceram em sua corda azul clara. As pontas de suas flechas mortais brilhavam intensamente. O corpo de suas flechas estava extremamente frio, derramando condensação fria branca em todas as direções e baixando a temperatura rapidamente. Voshoshin. Suas flechas mágicas dispararam rapidamente como relâmpago e tão poderoso quanto o trovão. A batalha começou. Droga! Essa mulher também é uma soldado do rei de Chambord. Quem diabos é esse rei de Chambord? De onde diabos ele veio? Por que diabos ele tem uma soldado tão bonita e poderosa? O líder cavaleiro de cicatriz na cara praguejou sob sua respiração. Ele não se atreveu a ser desprevenido. Ligando seu ki de prata, ele disparou seus pulsos de espada prateados em direção ao inimigo. Hong Hong Hong!
A flecha de gelo colidiu com o pulso de espada prateado novamente. A fusão estava criando tremendas explosões de energia que destruíram tudo o que encontrou. Helena curvou seu arco calmamente com suas belas mãos, tão elegantemente como se estivesse tocando uma harpa. Quando ela soltou, várias flechas mágicas foram disparadas a uma velocidade incrível. Ninguém poderia rastrear a passagem das flechas. Era difícil acreditar que até mesmo um homem como o líder cavaleiro de cicatriz na cara, que possuía um Ki prêmio de 4 estrelas e 20 anos de experiência no campo de batalha, ainda não conseguiu chegar a 10 metros dela. Pulsos de espada prateados e as flechas mágicas de geada estavam constantemente colidindo e explodindo. Esta mulher, ela não é apenas estranhamente poderosa. Seu controle de ritmo é inacreditavelmente preciso também. É como se ela tivesse passado por milhares de batalhas. Seus movimentos são de sangue tão frio, atingindo o medo a cada golpe. Mal sabia ele que Helena, como lutadora trapaceira, sobreviveu ao Diablo Old. Desde o dia em que ela foi capaz de defender o acampamento trapaceiro com seu arco, ela teve que lutar contra milhares de demônios e monstros. Houve incontáveis momentos em que ela esteve prestes a morrer, mas eventualmente ela lutou e sobreviveu. É por isso que um soldado experiente como ele, que só lutou contra humanos, nunca poderia se comparar com ela. No momento, nenhum dos dois conseguiu ganhar vantagem. Nesse meio tempo, cerca de 400 cavaleiros negros, liderados por seus reis, que mal sobreviveram ao incêndio, subiram a colina e atacaram Chambord. Atacar! Brook gritou com raiva e foi o primeiro a atacar. Seu corpo foi reforçado com uma grande dose da porção Hulk, aumentando sua capacidade de cura para níveis extraordinários. Ele recuperou mais da metade de sua força apenas descansando brevemente. Esse poder ainda era completamente sem sentido quando se enfrentasse um mestre como o Cavaleiro de Cicatriz na cara, mas ele seria um deus ao lutar contra soldados normais. Ele brandiu sua espada, decapitando 2 cavaleiros simultaneamente. O sangue dos cavaleiros estava espalhado por toda a parte. Avançar. Destrua o inimigo. Não deixe sobreviventes. A energia heróica de Brook deixou o sangue daqueles 20 e poucos oficiais executores da lei pulsando em suas veias. Cada um estava com um machado enorme usando como arma e escudo, e depois investindo para frente. Embora o inimigo fosse várias vezes maior em número, eles lutaram fervorosamente como uma ventania. De repente, uma chuva de sangue caiu sobre a colina e o chão estava coberto de cadáveres e armas quebradas. Esses oficiais executores da lei nunca haviam experimentado uma cena de massacre tão brutal, mas eles já tinham estado em uma batalha antes e tinham alguns instintos sob uma atmosfera tão mortal. Além disso, Fei construiu uma arena na misteriosa cidade da gruta localizada na parte de trás da montanha de Chambord, onde ele convocou caídos e sacerdotes caídos. Cada oficial execução da lei, secretamente reforçado com a poção Hulk, teve que lutar contra esses monstros na arena. Como resultado, quando eles finalmente entraram no campo de batalha real, eles estavam orgulhosos, fortes e destemidos. Onde antes havia 23 homens brandindo machados, de repente se tornaram 23 furiosos tubarões matando qualquer coisa que estivesse em seu caminho. Os 400 cavaleiros negros não puderam derrotar esses 23 tubarões em um curto período de tempo, então a luta foi atolada em um impasse sombrio. Atacar! Avancem para frente! Conquiste a cidade de Chambord! Sob a proteção de sua guarda, o líder gritou freneticamente. Foda-se você! Um oficial de execução da lei coberto de sangue gritou e brandiu seu machado, cortando os guardas que protegiam o líder no meio. Bem feito! Outro oficial de execução da lei, cujo corpo ainda estava perfurado por uma flecha, virou-se e girou nos cavaleiros negros. O sangue dos 2 cavaleiros negros e seus cavalos que estavam vindo contra ele explodiram quando foram cortados em 8 pedaços. Brook estava na linha de frente da luta. Ele continuou brandindo sua espada do rei concedida por Fei. Um inimigo era morto toda vez que ele balançava sua espada. Ele não iria parar até que ele matasse todos os inimigos que estivesse dentro do alcance de sua espada. Ninguém podia pará-lo.
Ele esgotou sua energia furiosamente e estava ficando mais fácil, mostrando um sinal de superar o nível de 2 estrelas. Soldados de Chambord. Destrua o inimigo comigo. Preferimos morrer a desistir. Broke gritou loucamente. E melhor morrer do que desistir. Oficiais de execução da lei responderam ao seu general gritando com determinação, mesmo no meio da luta intensa. Essas 23 pessoas pareciam ainda mais poderosas que seus inimigos. O mundo inteiro estava encharcado de sangue. O sol não aguentava mais o abate. Ele gradualmente desceu e desapareceu. O tempo das trevas começaria. Os cavaleiros negros gradualmente começaram a recuar de forma desordenada. Chocado com a loucura do inimigo, eles não podiam mais ser corajosos. Essas pessoas de Chambord eram loucas. Eles não sentiam dor quando se machucavam. Em vez disso, eles riam, gritavam alto e giravam seus machados. Mesmo se todos estivessem cobertos de sangue e feridas, eles não recuariam enquanto ainda estivessem vivos. Não havia diferença entre lutar contra esse tipo de inimigo e lutar contra demônios. Esses 3 reis estavam sob grande pressão agora, embora seus guardas ainda estivessem protegendo-os. Eles se entreolharam, depois seus rostos começaram a ficar pálidos. Eles estavam com medo, pois não podiam deixar de começar a pensar que não deveriam ter provocado esse inimigo. O rei de Chambord e seus soldados eram todos bárbaros aberrantes. De repente, veio uma voz irritada e desagradável. Prefere morrer do que desistir. Apenas um grupo de criminosos desprezíveis. Todos vocês morrerão aqui. Acompanhando a voz, alguém saiu dos restos escuros do fogo. Ele, envolto na luz de sua energia laranja, voava em direção ao campo de batalha com um som que lembrava o trovão reverberando pelo céu. Antes dele, chegaram os pulsos de sua espada. O mundo se separou e o ar ficou carregado de fumaça e poeira. Broke, que estava na linha de frente da luta, suportou o peso de seu poder. Broke sentiu como se uma montanha o esmagasse no rosto enquanto o chão tremia. Ele foi dominado pelo poder do estranho. Anterior próximo. Comentários.